pelas fortes chuvas e alagamentos. As próprias águas das enchentes podem transmitir doenças, como, por exemplo, a leptospirose. Nós vamos conversar com o diretor de Prevenção e Mitigação da Defesa Civil, o climatologista Dr. Werton Costa. Professor, eu quero aproveitar também e lhe dizer que eu quero saber até quando vai chover no Piauí, porque eu abro ali meu celular, doutor, e aí eu vou falar uma coisa para o senhor, eu fico espantado. É muita água ainda para esse Piauí, viu? Bom dia, Montanha. Bom dia a todo mundo do Bom Dia Meu Norte, né? Fico muito feliz quando eu sou chamado a dialogar com essa audiência cativa, né? Um sinal que vai longe. Montanha, a gente tem aí um cenário profundamente irregular de chuva, você sabe, a gente já dialogou em outro momento. O El Niño, ele modificou completamente, né, a estrutura de distribuição da chuva no estado do Piauí. A gente teve um janeiro muito chuvoso no sul, agora a chuva democratizou mais, atingindo o norte. E eu lhe digo, olha, é o fevereiro mais chuvoso da história para alguns municípios piauienses. Só para você ter uma ideia, ontem eu recebi a informação, uma cidade que, inclusive, a Defesa Civil Municipal está atuando, a Defesa Civil Estadual vai atuar agora, está uma comitiva seguindo hoje para o litoral. Luiz Correia acumulou, veja bem, 606 milímetros em fevereiro. É um recorde, jamais tinha visto tanta chuva no município litorâneo. E vários municípios piauienses estão acima de 300, alguns ultrapassaram 400. Isso significa praticamente mais do que o dobro do que era esperado para alguns municípios nesse período. Embora a estação permaneça regular, ela vai se prolongar para o mês de março. Março, naturalmente, devemos ter uma redução, Montanha, das chuvas no sul do estado. E isso vai colaborar muito para diminuir a pressão. A montante do rio Parnaíba vai diminuir os volumes na bacia do Parnaíba, na parte mais alta, ajudando a equilibrar a vazão. Claro que as chuvas sobre a subbacia do Puti e sobre o Longá vão continuar, né, durante o mês de março. E aí, claro, a gente está ligado, a gente está antenado com essa informação, junto com os demais órgãos de monitoramento, para dar assistência para a população. Professor, o senhor tem uma notícia muito importante, que é o alerta, principalmente para as doenças causadas em meio a esse período chuvoso por conta das enxurradas, né? Infelizmente, a população, em meio a essa situação, tenta fazer travessias, às vezes vai buscar ali recuperar alguma coisa dentro da própria casa e está ali, infelizmente, predisposto, né, a doenças como a leptospirose, né? Exatamente. Olha, a gente faz um alerta, acho muito importante os meios de comunicação fazerem eco a isso, porque a gente tem observado algumas pessoas pela necessidade, outras pela vontade de expor uma situação, de sensibilizar uma autoridade. A gente tem visto muitas postagens nas redes sociais de pessoas que adentram, que atravessam perigosamente áreas de forte correnteza, além do risco inerente à condição da passagem da água, da vazão e da força da água. Nós temos que compreender que em muitas cidades do Piauí não existe uma separação clara entre as galerias do esgotamento sanitário e as galerias coletoras das águas pluviais. Ou seja, aquilo que é água da chuva e aquilo que é água do esgoto, às vezes andam dentro da mesma estrutura. Então a gente tem uma série de substâncias, coliformes fecais, bactérias, né, vírus, protozoários diluídos naquela água. A gente tem também detritos, pedras, troncos, materiais perfurantes e cortantes. Então, existe todo um combo de risco com essas travessias, com essa situação. E, claro, o alerta maior que nós fazemos, estamos aqui para e passo com a linha da saúde, é sem dúvida nenhuma com a leptospirose, né? A gente sabe muito bem que em ambientes não muito salubres, a gente tem muita dificuldade ainda de expandir, estamos num processo crescente de expansão do saneamento, mas ainda não é total no estado do Piauí. A gente tem muito a presença dos roedores e a gente tem também concentrações de lixo ainda, existem hábitos que precisam ser transformados em relação à destinação correta do lixo. E isso favorece a propagação de doenças. Uma delas é a leptospirose, que ela está muito associada à presença de catitas, ratos, ratazanas, roedores de modo geral. E a gente alerta bastante para as pessoas, principalmente aquelas que têm a sua casa
de um modo ou de outro, afetada pelo avanço da lâmina d'água nas áreas de risco. Muito cuidado com essa água acumulada, com essa água que se comunica com a rede de esgoto. Evite brincadeiras, às vezes as crianças vão para a água brincar, não é espaço para brincadeira, é uma água suja, é uma água com material contaminante, para que a gente não tenha, por exemplo, uma situação de você ser contaminado, tenha que recorrer à rede de saúde para fazer um tratamento em relação a essa doença. Professor, para finalizar aqui a nossa entrevista, um ponto que eu considero muito importante, o senhor falava que as chuvas devem ir até o mês de março, né? Então nós temos aí esse próximo mês ainda de chuvas muito fortes, né? E aí eu pergunto ao senhor, como é que está a situação de risco, por exemplo, do acúmulo de água nas nossas barragens pelo Piauí? Ótima pergunta, né? Eu creio que muitas pessoas se entusiasmaram, né? Que é sempre uma reação muito bonita de ver a água jorrando, a água vertendo, com a sangria, né? As águas passando pelos vertedores, um processo perfeitamente natural quando o período chuvoso, quando o momento da chuva é bom, muitas barragens verteram, né? Hoje, nós sabemos que esse processo de monitoramento de barragem, ele é feito por 3 órgãos. Há um processo de fiscalização feito pela SEMAR, há um processo de plano de segurança feito pelo IDEP e há um processo para ações emergenciais e ações preventivas feito pela Defesa Civil. Hoje nós temos uma condição, as grandes barragens, elas são barragens que têm um padrão de segurança ótimo, esse padrão de segurança naturalmente precisa ser melhorado com a construção dos planos específicos de segurança de barragem, que devem ser construídos ainda nessa gestão, e a gente está trabalhando muito com as comunidades de barragem. Tem uma novidade aí muito boa, a gente vai lançar uma iniciativa com o movimento dos atingidos por barragem, para fazer a organização comunitária das comunidades do entorno. De qualquer forma, a gente tranquiliza a população, as chuvas vão diminuir no sul, o volume de algumas barragens vai ceder um pouco, né? E é importante a gente contemplar que sangria de barragem, vertedouro de barragem é normal, é importante que isso aconteça. Aquela estrutura foi feita justamente para permitir a passagem da água. O grande problema ainda, Montanha, é que muitas pessoas insistem em construir na passagem da água, construir próximo do vertedouro. E isso sim é um fator de risco. A gente alerta, sensibiliza que as pessoas não construam, que os gestores municipais fiscalizem essa situação, porque vai chegar um momento que o Estado do Piauí vai regulamentar de forma mais dura esse processo de ocupação para permitir que as pessoas usufruam os benefícios da barragem, que é a água para irrigação, secundariamente para o turismo, para o lazer, mas sem ameaçar a estrutura do reservatório. Professor, eu quero agradecer ao senhor a entrevista e mais uma vez enaltecer aqui o seu profissionalismo e conhecimento técnico. É muito bom para o Estado do Piauí ter um profissional como o senhor aí na Defesa Civil do Estado, tá? Um grande abraço, doutor. Querido, conte sempre com a gente. Forte abraço. Um abraço. Rapaz, o Ted trouxe para mim um cafezinho aqui, rapaz. Apesar de que era para o Ted estar aqui 6 horas da manhã comigo, para abrir o programa com esse cafezinho aqui do brasileiro, né, Miguel? Era bom, né? Chegou aqui já quase 7 horas hoje, rapaz.